boa tarde. Muito boa tarde, estamos aqui de novo, Gabi. Tudo bem? E aí, tudo bem? E vocês de casa, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui para aquecer a sua tarde, não sei como tá aí para você, se tá frio, se não tá. Aqui o tempo deu uma mudada de novo, viu, gente? Chuva. Hoje tá chovendo. Não temos o Lucas aqui para dar o tempo, mas teremos aqui Josemara, que é Rosemara, né? Josemara dando as notícias hoje. Será que ela tem alguma coisa de tempo? Não. Ela já deu uma espiada, já deu uma faladinha pra gente que vai ser um... Tô até me preparando para o que vai ser. Mas o que vai ser o programa de hoje, Gabi? Hoje a gente vai falar muitas coisas interessantes, inclusive sobre foco. Você tem foco na sua vida? Sabe se concentrar aí? Ó, tá começando o programa, se concentra no Entre Família agora. Você consegue fazer alguma coisa em 47 segundos, amiga? Ver videozinho Reels? É até menos, né, Pois Gabi? menos, 10 né? segundos. 10 segundos. Mas esse é o tempo que uma pesquisadora chamada Gloria Mark, da Universidade de Califórnia, disse que é o tempo que a gente tem de concentração. Pouco tempo, hein? Será que a gente não consegue se concentrar mais do que 47 segundos? O que será que está acontecendo com o ser humano que não consegue ter o foco, né? E a gente também fala das nossas crianças, né? Com certeza, que porque tá foco na escola muitas vezes falta, não consegue se concentrar na aula, não consegue fazer a lição de casa direito, levanta a cada 1 minuto. O que está acontecendo com essa criança? Por isso, Entre Família vai falar sobre esse assunto hoje, foco. E a gente quer ajudar você a não ter só foco na sua vida, como ter também na vida dos seus filhos. Como é que a gente busca, como é que a gente resgata isso? Antigamente, a gente fazia uma coisa por vez, né, Gabi? A gente ia lá, vai lavar a louça, a gente lavava a louça. Não, agora a gente lava a louça, ouve o podcast, fala com a criança e no fundo a gente não faz... Tudo ao mesmo tempo agora. E no fim a gente não faz nada bem feito, né? A gente faz tudo, mas não faz nada. Eu costumo dizer isso, né? O pequenininho lá em casa, vamos tirar as coisas espalhadas. Aí ele pega um negócio de um lugar, leva para o outro. Não, vamos lá, ó. Dicas de organização. Primeiro a gente tem que colocar tudo no seu cômodo, né? Então isso aqui é pro seu quarto. Vai colocando lá, depois a gente arruma o quarto. E ele vai se perdendo no caminho. Mas né? quantas vezes a gente não faz isso, né? Pega o celular para fazer uma coisa, quando vê já tá fazendo outra, deixa o celular e fala, nossa, não era isso que eu ia fazer. Pega de novo o celular. Então, tem que tomar cuidado. O celular é o principal, né? Porque a gente perde muito o WhatsApp. O WhatsApp não para, né? Então você tá ali vendo uma coisa nada a ver, de repente o WhatsApp. Daqui a pouco, né, tem uma notificação. Eu acabei tirando todas as notificações porque eu não consigo manter a gente enlouquece também, né? É, isso aí. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente tem uma psicopedagoga. Ela é conhecida aqui e a gente tem também a presença... vamos mostrar ela, é a Ingrid. A Ingrid já participou com a gente. Ela tá sempre antenada, trabalha aí numa área hoje diferente, mas ela vai falar um pouquinho sobre foco, atenção, disciplina e algumas coisas mais. Isso aí. Mas vamos saber também o que vai ter no hashtag com a Josemara. Jô, dá uma pincelada no que vem por aí. Confesso que eu estou empolgada com o assunto de hoje, até porque eu tenho uma dificuldade, eu gosto muito de fazer a lista dos meus afazeres no celular, só que eu nunca termino, porque eu já perco o foco e vou fazer uma outra coisa bem aleatória e depois, opa, o que eu estava fazendo? Mas, gente, nosso momento hashtag, eu vou falar sobre alguns erros aí no material didático de São Paulo que acabou motivando a Justiça a suspender a distribuição desse material. Também um vídeo que viralizou nas redes sociais, onde uma médica tirou um corpo estranho de uma paciente, hein? Mas depois eu te conto. E por último, algumas notícias aí que vão te auxiliar a escolher o que fazer no feriado dessa semana, tá bom? Mas é só do nosso momento hashtag que eu te dou mais detalhes. Tô curiosa para saber que bicho estranho é esse, hein, Patrícia? Ela já contou, né? Só não sei se vou ter coragem de ver, né? Vamos aguardar. O Entre Família faz uma pausa bem rapidinha, são só 30 segundos, tempo de você respirar fundo aí para focar aqui no programa. Até já. Estamos de volta para falar de um assunto bem interessante. E como é que você faz para manter o foco? Tem perdido o foco com frequência? Dá alguma dica aqui pra gente, porque a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Mas antes, a gente tem um momentinho notícia, né, Gabi? Tem um momentinho notícia. Para você mandar a sua notícia, a pergunta do dia, na verdade, o que te ajuda a manter o foco, como a Patrícia falou? O número já aparece aí para você, 983150249.
E a gente quer saber o que faz aí para você se manter o foco. O que te deixa no foco ou o que faz você perder o foco. Participa aqui com a gente, viu? A Patrícia apresentou ali... Perdi o foco. Perdeu o foco, né, amiga? Mal começou o programa, a Patrícia já se distraiu aqui, perdeu o foco. Ela já apresentou a Ingrid, que é neuropsicopedagoga, que vai participar com a gente. Mas a gente também tem o pastor Robson Aleixo aqui para integrar ainda mais esse assunto. Ele que já foi professor em sala de aula, sabe quando o aluno perde o foco também, né? Mas eu queria começar com a Ingrid aqui. O que determina o que é o foco? O foco é a maneira de você se concentrar em apenas uma atividade que você estiver fazendo. Hoje é bem difícil porque a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, né? E como vocês disseram no início do programa, o celular é o objeto primordial para tirar você do foco. Ou seja, foco, concentração. É algo que está faltando hoje. Na minha época não tinha o celular, né? Eu confesso que a primeira vez, recentemente, faz uns 2 anos que eu fiz um curso online, e aí eu sentei na frente, assim, e falei assim, e agora? O que eu faço com o celular? Eu não vou conseguir ficar parada olhando aqui, né? E aí eu fico imaginando um desafio, né? Pastor Aleixo, historiador, deu aula em faculdade. Muitas produtoras nossas aqui conhecem o pastor Aleixo, né? Eu fico imaginando como é que o senhor fazia para prender tanta atenção das pessoas e por que as pessoas gostavam tanto dessa aula. Eu fico imaginando como era essa aula. É que as pessoas que não gostavam da aula não estão conversando com você, né? Mas a sala de aula se tornou um desafio, aliás, sempre foi desafiadora. Sempre. Né? Porque o formato dela parece ser completamente diferente de tudo que acontece no ambiente daquele aluno fora da escola. Ele é completamente diferente, né? Tudo é dinâmico, chega lá, é um ambiente estático, e aí ele é um grande desafio e parece-me que cada dia que passa o desafio da atenção fica muito, muito, muito maior, muito maior. E a gente tinha falado sobre os 47 segundos, né? Eu não sei se eu fico 47 segundos. Focada em alguma coisa, Eu acho que é né? menos, né? Eu lembro que quando eu estava estudando para fazer jornalismo, eu tinha muita dificuldade de concentração para estudar em casa. E minha mãe falava assim, se você quer ser jornalista, você tem que estudar com tudo ligado. Liga o rádio, liga a TV e vai estudar. Mãe, mas por quê? Porque em redação de jornal é assim, é todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, se você quer essa profissão, você tem que começar desde agora. E eu fazia isso, ligava a TV, ligava a rádio, estudava, mas eu tinha dificuldade. E hoje, na redação, a gente sabe, né, Paty? Ali é um vucu-vucu e um atrapalha o outro. E não sei o que lá, que barulho. Gente, tem que aprender a se concentrar no barulho. Agora, Ingrid, como que a gente concentra diante de tantos atrativos, inclusive tecnológicos, que são aqueles que nos desconcentram muitas vezes? Não vou falar eliminar porque é uma palavra muito forte, né? É impossível também, praticamente. Mas você precisa se desprender, se desligar ou deixar em algum lugar que você tem que utilizar. Eu já usei isso aqui e o pastor Aleixo deve conhecer também o método Pomodoro. Né? Em outros programas parece até algo repetitivo, nossa, mas de novo vou falar sobre isso, sim. Você determinar um tempo para você ficar focado, se desligar daquele aparelho, se desligar de quaisquer aparelhos, né, ou outros barulhos sonoros que estejam ali pelo ambiente, procurar um lugar tranquilo e então você focar, né? Começa de pouquinho em pouquinho, porque não adianta você colocar ali 1 hora que você não vai ficar. 30 minutos, impossível, né? Distração aí, a todo momento, a sua mente vai em vários lugares, ela viaja em outros assuntos, mesmo você não querendo. Então, você começa aos poucos, 5 minutos, 10 e vai aumentando, né? Mas sem aparelho. Você está dizendo que foco se aprende? Sim. Se aprende e se aperfeiçoa. É porque a gente fala assim, eu não tenho foco, mas você pode ter, então, né? Pode. Como se Pode fosse sim. uma disciplina, como se fosse um momento que você vai colocar, agora é a hora de fazer tal coisa. Sim. É porque às vezes se pensa que foco é que Deus sorteou as pessoas que vão ser focadas e outras não. Mas as pessoas muito focadas são aquelas que desenvolveram, pelo que você está dizendo, um hábito. Um hábito, exatamente. E desenvolveram o cérebro para estar focado. Então eu posso estar falando com alguém que não é focado, mas você pode ser, né? Pode. Ou seja, há esperança para aquele que é desfocado para ele se tornar uma Sim. pessoa com foco. Se você trabalha, é o hábito, né? Quando a gente vai lendo coisas sobre alta performance, tem isso, né? Você falou do método Pomodoro, tem outros métodos que você fica ali focado naquele período para fazer aquilo. E as pessoas que têm algum distúrbio, né? Algum transtorno? Sim. E a gente não vai falar exatamente sobre isso, mas o TDAH é uma das coisas, né? A dislexia são coisas populares hoje, né? Não na época dos meus pais, né? Vamos trazer mais para trás. Mas que as pessoas não conseguem encontrar o foco. E aí,
Quais são os recursos, né? O que acontece é, os muitos pensamentos que vêm enquanto a pessoa que tem qualquer outro tipo de transtorno que ela tira ela do foco, assim, um trabalho externo que é recomendado a se fazer é uma lista do pensamento que vier na hora. Né? Então, você começa pelo primeiro pensamento, você anota, você começa a sua lista ali. E aí volta o seu foco. Dispersou mais uma vez, coloca o pensamento naquela lista. E vai criando aquela lista, porque depois você pode retomar. Mas aí vai te ajudar a voltar para o foco e você continuar a sua leitura, o trabalho que você estiver executando. E anotando o pensamento que vier na hora. Outro trabalho interno que você pode fazer, mas é um pouco mais difícil, mas é um aperfeiçoamento e a concentração seria ótima, mas é a mais difícil para todo mundo, é a meditação. Né? Porque você pode começar com uns 3 minutinhos, para ali um pouquinho, medita, tenta não pensar em nada, mas é difícil. Né? E aí você também vai aumentando gradativamente, né? essa limpeza mental. Para quem tem o transtorno é um pouquinho mais difícil, porque você está sempre agitado, você não para de pensar. Né? Mas é um exercício que ele precisa ser feito e estimulado. Senão, realmente, você não consegue. Se você simplesmente se entregar, você não vai conseguir focar. Tem uma coisa que eu faço, e eu aprendi fazendo isso, assim, e eu aprendi fazendo isso lendo a Bíblia. Uma coisa que quem ora sabe é que, não sei se acontece com vocês, mas eu quero orar, e no meio da oração vem a conta de luz. Preocupações, os boletos que a gente precisa pagar. Aí de repente eu não orei nem 1 minuto e meio e já lembro, não paguei a excursão da minha filha da escola. E aí eu falo, Senhor, sobre o que estávamos falando? Vou parar e vou anotar, né? Vou parar e vou anotar. Aí eu vi na Bíblia que Jesus fazia orações longuíssimas e passava horas orando. Como que ele conseguia passar horas orando? Eu comecei a olhar, por exemplo, minha atividade de pregar. Eu vou pregar por 1 hora e eu não vou desfocar no púlpito, mas o meu auditório vai. Eu vou estar falando. Então eu aprendi a orar de voz alta. Jesus não desfocava porque ele falava, e eu comecei a fazer isso quando eu estou fazendo exercícios, uma atividade de pensamento ali que eu tinha que estar concentrado. Eu Porque aí fico você falando. fica se ouvindo e aí Se o seu concentra foco mais. fica na voz? Eu não desconcentro quando eu estou falando. Por exemplo, eu estou lendo um livro, estou desconcentrando muito, eu levanto, vou lá para um lugar e fico lendo em voz alta. Em voz alta. É um hábito que ele criou e conseguiu focar dessa forma. Uma pessoa com transtorno, a voz dela também atrapalha. Ela se perde se Ela ouvindo. se perde, porque O que aí que eu ela tava começa. falando comigo Exatamente, o que eu mesmo? estava falando comigo, exatamente. Ele se perde Agora- no pensamento Ou em voz então alta. faz igual eu, vou parar lá na outra cidade, quase no Rio de Janeiro. Mentira, porque eu tava falando comigo enquanto eu tava Forrest dirigindo. Gump. Ai, passei o shopping. E aí você está falando com você mesmo, mas está pensando em outra coisa, né? É. Então, ele encontrou esse método e super eficaz, que bom. Eu não consigo, eu confesso, para mim tem que ser total silêncio ou uma música de fundo. Isso também é um fator que influencia muito, né? A iluminação, a temperatura, parece que não, são coisas que parecem bem aleatórias, né? Bem abstratas e a gente não leva em consideração, mas conta também para a concentração, para o foco, porque é o bem-estar, né? Você vai liberando aquele neurotransmissor, a dopamina. Então, você precisa se sentir bem, você precisa sentir prazer naquilo que você está fazendo e encontrar o melhor hábito a ser criado e fazer aquilo todos os dias. De todos os dias um pouquinho. Música pra mim não dá, não. Difícil, não tá? Música, aquele negócio de música clássica, na época do vestibular, você coloca lá, bar, não sei. Menina, aquilo ia me dando uma irritação. Mas a Não, música não, ajuda a concentrar muitas pessoas, né? Desfoca algumas e Mas foca como é que a pessoa outras. consegue estudar ouvindo a música? Eu não consigo. E depende da música. Se for música que eu conheço, já Não, é. nenhuma, não posso Aí você vai ficar Então, prestando se atenção conheço na essa letra. música, já vou viajar na música. já se perde, né? Já o foco. Pastor, a Ingrid acabou falando ali da meditação, que é uma das táticas que a gente usa ali para poder se concentrar. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão da meditação. Será que fazendo uma meditação de manhã, se concentrando ali, a gente consegue ter foco para o restante do dia? Como tem sido a sua experiência? É bom lembrar que a meditação, num termo bíblico, ela é diferente de uma meditação. O conceito de meditação dentro da Bíblia é diferente da meditação fora da Bíblia. Quando a gente fala de meditação no conceito puro bíblico, não é esvaziar, é se encher. É bem diferente. Então, a meditação bíblica é uma mente cheia. Por exemplo, Salmo 1 fala, antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Toda meditação é você pegar uma coisa e ficar pensando nela.
Então, o que é a meditação? Você tem um momento em que você adquire a informação e tem um outro momento em que você processa a informação. Então, no momento que você está lendo a Bíblia, você não está meditando. Você vai meditar quando você pega aquilo que você leu e vê aquilo e pensa sobre aquilo aplicado na sua vida. Então, o momento devocional de manhã é Deus fazendo sua agenda. Era o segredo do sucesso de Jesus. Ele fazia a agenda dele junto com Deus. E se a gente for pensar nos métodos de hoje, tipo o método GTD, que você secciona todas as coisas, ele tem muita lógica nesse sentido. De pegar o começo do dia e dizer isso aqui vai acontecer tal momento, tal momento, tal momento, e há uma antecipação do momento. Então isso vai tirar a ansiedade. Então eu não estou ansioso pelo que vai acontecer às 16 da tarde, às 16, porque eu já sei o que vai acontecer, está planejado. E isso já foi entregue para Deus. Então essa é a construção da meditação. Na minha experiência, isso é fundamental. Fundamental. Quando eu aprendi a separar os momentos que eu estou estudando e nos momentos em que eu estou refletindo sobre o que eu estudei a partir da vida. Porque a gente é tentado. Você está aqui, né? Você pode estar assim pensando, que sacada, vou levar isso para o consultório. Que sacada, eu vou falar isso. Que sacada, vou ter na pauta. Aí eu penso e vou pregar. O que Deus fala, não, isso não é para você pregar. Isso é para você. Pense sobre isso. Fazer a digestão, né, disso. Isso é muito importante. Meditação, nesse sentido, é muito importante. É a mente sendo empoderada e conduzida, né, para um foco. E o foco é o que ele quer. Isso é importantíssimo. Legal. Agenda de Deus. Agenda de Deus. A gente faz os papeizinhos, tem tudo quanto é lugar, dá tudo errado, né? A Patrícia é a rainha dos post-its, gente. Você chega na sala dela, é post-it colado por tudo lá. Agora eu arrumei uma agenda e colei os post-its dentro da... Porque eu tenho que ter em caixinhas. Eu tenho que separar as coisas em caixinhas, né? Então, assunto de casa, assunto do trabalho, assunto com a chefe, assunto com o departamento X, Y, e vou indo. E a gente quer saber o pessoal de casa, né? Justamente. Qual é a forma, qual é o formato que você usa, o que te ajuda a manter o foco. E aí, como a Gabi é uma pessoa que já decorou o número, né, Gabi? Decorei não, eu colo ali, ó, 983150249. Mas está aparecendo aqui, cadê o Lucas que faz, né? O hashtag não, perdão, o QR Code. Você aponta a câmera do seu celular ali, ele já vai ser direcionado automaticamente para o WhatsApp do Entre Família. Conta pra gente, então, como você mantém o seu foco, o que te ajuda a manter o foco. Mas falando em foco, vamos manter o foco agora no hashtag, que é mais um quadro aqui do Entre Família, que a Josemara tem aí novidades que viralizaram nas redes sociais para contar pra gente. Roda a vinheta. Ah, me desconcertei aqui, meu povo. Tá me enxugando suor aqui, um calor maravilhoso, tá fazendo no Sudeste e aparece essa imagem linda para você. Espero que isso fique guardado somente no seu coração, tá bom? Não registre isso, por favor. Mas seguindo aqui, eu percebi que a Paty e a Gabi estão com o foco ligado no hashtag. Isso porque eu dei uma prévia para elas e elas com certeza estão ansiosas para ver os vídeos que eu preparei. Mas assim, a nossa primeira notícia do nosso momento hashtag é no mínimo inacreditável. O material didático digital do estado de São Paulo virou assunto, mas não pelos motivos certos. Professores e especialistas em educação apontaram tantos erros que a Secretaria da Educação do Estado precisou tomar uma medida drástica. Suspendeu a liberação desse material e afastou os responsáveis por esses equívocos bizarros. Acreditem ou não, estamos falando de erros grotescos em várias disciplinas. Entre esses deslizes, temos pérolas como a informação de que a capital paulista tem praia. Olha só, quem dera, né? Que a doença como Parkinson, Alzheimer, depressão são transmitidas pela água. E não para por aí, meu povo, que também Dom Pedro II assinou a Lei Áurea, quando, na verdade, foi assinada pela filha do monarca, a princesa Isabel. Então, imagine esses erros absurdos indo parar nas mãos dos alunos do ensino fundamental. São tão inacreditáveis que chegam a ser cômicos, mas, infelizmente, são também inaceitáveis. Agora me conta, Patrícia e Gabi, vocês são mães, né? O que vocês acharam dessa notícia? Triste, né, eu diria, porque já aconteceu de, às vezes, a gente pegar o material escolar do filho e ver ali alguns erros. E a gente tem que entrar em contato com a secretaria da escola para saber o que está acontecendo, como aquela informação está ali, gente.
acaba sendo assustador, né? Porque a gente pensa que a escola está cumprindo o papel dela de ensinar e, às vezes, alguns equívocos aí, erros grotescos. Que bom que foram professores, né? Pois é, dessa vez não chegou na mão dos alunos, né? O estrago foi menor. Exatamente. Já viu alguma coisa parecida, pastor Aleixo? Você que foi professora em sala de aula? Vi bastante coisa, mas eu nunca fui professor de rede pública, sempre fui professor do Colégio Adventista. Mas eu queria fazer uma nota aqui de parabéns aos professores. Sim. Porque a gente fala muito, mas tem um grupo de pessoas que carregam o mundo nas costas. Quem percebeu o erro antes de todo mundo, que se mobilizou e quis que o aluno soubesse outra coisa, foi o professor. Né? Os professores da rede pública, os professores também da rede privada, que também são pessoas dignas. E cabe falar isso dentro dessa notícia. Os professores se mobilizaram. Né, antes de passar para os alunos. Exatamente. Ele olhou e viu e não permitiu que o negócio desse seguisse à frente. Isso é muito importante, Zé Dito. Muito bem apontado, pastor. Realmente é interessante ter esse envolvimento dos professores que, antes de passarem esse conhecimento para os alunos que ainda não possuem um conhecimento, já deram uma barrada e falaram, opa, aí está errado, vamos mudar, vamos tentar resolver a situação. E ficamos aqui na torcida para que essa situação seja resolvida rapidinho, que os estudantes voltem a receber o ensino de qualidade que merecem. E aproveitando que esse assunto reforça a importância do conhecimento, neste ano a Bienal do Livro Rio completa 40 anos de existência. Para os interessados, o evento está acontecendo lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e vai até o domingo, dia 10 de setembro. A programação conta com mesas redondas, palestras e debates que abordam temas relevantes do universo literário e cultural. Fica a dica aí para você da região aproveitar o feriadão da melhor forma. Seguindo aqui agora com as notícias do nosso Momento Hashtag, uma médica na Colômbia retirou do ouvido de uma paciente nada mais e nada menos do que uma barata, meu povo. Ai, eu quero nem ver isso. É aquele momento de misericórdia, oxe, bar, diferentes expressões para conseguir passar o mesmo sentimento. E não é só isso, também o medo, né? A Patrícia acabou me traumatizando, que eu estava escutando ela falou, Jô, você tá com uma barata no ouvido? Eu falei, Paty, eu tô com um ponto aqui, agora eu tô com medo do ponto. Mas, gente, bora conferir esse registro, vou deixar para vocês aí, porque eu não quero somente falar, quero que vocês visualizem também. Olha só, tirando com uma pinça, meu povo. Gente, para. Era esse vídeo que a Patrícia estava esperando. Não, o foco chega. Era esse. Dá uma pausa aí, Ariel. Dá pausa aí nesse negócio. O registro do momento foi compartilhado pela profissional Paula Avalos e chegou a acumular cerca de 2 milhões de visualizações. O povo gosta desse tipo de vídeo, né? E claro que a gente trouxe para você também acompanhar e ver que dá para entrar uma barata no seu ouvido, né? Então, com uma pinça, ela conseguiu retirar a barata e, no final, acabou com o sofrimento da paciente. Que desespero, hein? Isso já aconteceu comigo, tá? Relato isso pra você. Não foi uma barata que entrou no meu ouvido, mas foi uma mosca. E, olha, eu quase morri, não por conta da mosca, mas pelo meu desespero que senti. Então, graças a Deus, eu estou viva para dividir a situação com vocês aí de casa. E eu quero saber, a Gabi, a Patrícia, o pastor, vocês já viveram uma situação dessa? Uma mosca já entrou no ouvido de vocês? Olha, não. Às vezes, assim, quando o pernilongo vem perto do ouvido, a gente já quase morre. Imagina ele dentro, né, do ouvido. Para mim, nunca entrou nada no meu ouvido, a não ser o ponto eletrônico que está aqui ouvindo a nossa diretora. Que a Patrícia me traumatizou. Não dá. Eu tenho pavor de barata. Para mim, acho que o nojo maior não é o que, né? Era o fato de ser barata. Imagina, né? Bem no ouvido. E ela relatou que estava sentindo mas dor. Era uma barata. E a dor era uma barata, olha só. Agora, bom, para ressaltar, diante de uma situação como dessa que a gente mostrou aqui, se um corpo estranho entrar no seu ouvido, procure um atendimento com urgência, viu? Não fique em casa. Agora, após essa notícia, vamos adicionar um toque de leveza e inspiração à nossa conversa. O vídeo de uma idosa malhando viralizou nas redes sociais. Agora, o motivo do vídeo foi que ela tem mais aí, a dona Carmelita tem mais, apenas no caso, né? 101 anos de idade, fazendo atividade física. E claro, gente, eu trouxe esse vídeo mostrando ela levantando peso, fazendo caminhada, se exercitando, tanto as pernas como os braços, e a gente confere junto, viu? Pode soltar aqui na tela. Olha só, uma corridinha de vestidinho e tudo, olha só que linda.
Focadíssima demais. Dona Carmelita deixou as desculpas de lado. Olha, erguendo peso, confesso para você que a minha coluna já tinha travado aí, só nesse momento. E o que torna isso ainda mais surpreendente é que muitas vezes usamos o frio, o cansaço e a idade como desculpas para evitar atividade física. Eu, com 26 anos, já usei muitas vezes a minha idade. Olha, 26 anos, a mulher com 101 anos. Então, eu mesmo me incluo nesse grupo, né? Dona Carmelita, no entanto, é uma verdadeira inspiração. Ela nos lembra que nunca é tarde para cuidar do nosso corpo e investir na nossa qualidade de vida e independência também. Olha só, 101 anos e não precisa depender aí de ninguém. Então, Paty, Gabi, eu tenho uma pergunta. Vocês são daquelas pessoas que se agarram nas desculpas ou fazem questão de encontrar disposição diariamente? Eu vou fazer assim mais uma vez, ó, pra ninguém olhar da minha cara. Eu tô na busca, confesso que já faz aí alguns anos, desde que eu tive meu primeiro filho, não, meu segundo filho, eu comecei a fazer atividade física em casa, então assim, tem momentos que tá mais, tem momentos que tem menos, atingir o objetivo, daqui a pouco engorda mais um pouquinho, mas eu fico pensando nessa questão, né, olha como ela tem mobilidade, né, uma senhora que abaixa assim, ó, de vez, às vezes a gente nem consegue pegar no pé na hora de fazer um alongamento. Taia. Pesado, mas bom para dizer, né? Ela não tem mobilidade, ela desenvolveu, né? Teve foco, né, pastor? Foco, exatamente. E a cabeça, ela está acoplada, faz parte de um complexo chamado corpo. É verdade. Então, se não Geralmente tiver... os idosos reclamam, né? Porque a cabeça ainda está muito boa, mas o corpo não consegue atingir, né? E aí quando você desenvolve de uma maneira assim, a Ingrid está aqui com o tendão operado, entendeu? Futebol profissional. Então, assim, a gente está aqui, ó, Josemara, numa sala de pessoas de atividade. Gabi, tô tentando. Eu vou criar vergonha na cara. Depois dessa da dona Carmelita, de 101 anos, né, gente? Eu não posso ficar para trás, tá? Eu vou correr atrás do prejuízo, prometo para vocês. Obrigada, Jô, pelas informações aqui do hashtag. Espero que você não arrume desculpas mais, hein, Jô? E já fica a dica pro feriado, né? Deixa o cobertor de lado, coloca um tênis e bora cuidar da saúde, assim como a Carmelita, né? É isso aí. E a gente tem mais ainda para discorrer aqui sobre foco depois do intervalo. Inclusive, vai se preparando, porque a gente vai ter uma dinâmica aqui na tela para achar algumas palavras dentro do caça-palavras. Você gosta de caça-palavras, Patrícia? Gosto, mas eu tô meio lerdinha aí. Vamos ver se você vai ter foco, hein? Você aí de casa também, não saia daí, a gente volta em instantes. Entre Família de volta, hoje falando sobre o foco, como que a gente faz para se concentrar, para conseguir focar em uma questão, seja ela estudando ou fazendo alguma outra atividade de casa. A gente está aqui com a neuropsicopedagoga Ingrid, que já participou do Entre Família outras vezes, conhecida da casa, e também com o pastor Robson Aleixo, que é pastor, historiador, pai, já foi professor e está aqui contando um pouco da experiência de como era na sala de aula também. E a gente vai ter uma dinâmica agora, né, Paty? De caça-palavras, olha lá. Vamos ver se a gente vai se concentrar e conseguir achar. Vamos só falar uma coisa aqui que a gente estava falando que depende do cansaço, né? A gente consegue ter foco. Como é que está o foco em casa? A gente estava falando do cansaço. Aí os dois aqui, ó, estavam conversando entre eles aqui, ó. E vamos trazer essa discussão para o pessoal de casa. O que acontece, Ingrid, quando a gente está muito cansado e talvez por isso seja o motivo de não estar focado? Vamos falar sobre isso? Sim, com certeza. O cansaço, ele atrapalha, assim, a memorização de coisas novas, né? E na absorção de conteúdos novos. Então, o cansaço atrapalha, assim, na verdade, tira seu foco de tudo, né? Você fica mais estabanado, você não consegue memorizar, não consegue se concentrar. Então, você descansar não só a mente, mas o corpo físico, tudo trabalha em conjunto, né? É importante. Tá tudo ligado. É interessante pensar que em toda a natureza existem ciclos de descanso. Absolutamente. A terra precisa descansar. Né? Se você não pode plantar, colher, plantar, colher, plantar, colher, você vai acabar com a terra. Toda a natureza tem ciclos de descanso, toda a natureza tem ciclo de pausa. Todo tem um ciclo que refaz. O próprio ciclo menstrual, ele não é contínuo, o processo, ele tem uma pausa, um intervalo, uma regeneração e uma reformulação. Se a gente desrespeita a mecânica do processo, não tem como desrespeitar sem prejuízo, né? Tem uma frase que falaram para mim, né? Mamíferos dormem.
Simples assim, você não pode negar a sua espécie. Essa espécie a qual pertencemos, ela dorme, e dorme 1/3, no mínimo. Precisa dormir, né? Precisa dormir. Num dia de 24 horas, uma parte significativa reservada para sono. Não dá para ignorar isso sem altos prejuízos, né? Exatamente. A gente vai brincar agora, mas eu vou dizer que eu estou um pouco cansada. Mas eu dormi 6 horas, mas eu dormi 6 horas. Não deu, né? Tem que ser no mínimo 8, né, pastor? Então vamos ver que então eu estou fora da brincadeira. Tá Não, bom? vamos eu não tentar. vou conseguir Você tá encontrar dentro nenhuma também. A gente vai conhecer aqui os 8 remédios naturais que ajudam a gente a alcançar o máximo do nosso potencial em relação à saúde física, mental, emocional e espiritual. E já que a gente falou do descanso, vai ser a primeira palavra ali que a gente vai tentar achar. Perdão, vamos ver. Bom, o descanso está por aí, mas vamos tentar achar. Ó, as palavras estão lá em cima. Lá em cima. Descanso, Cada um encontra a sua. exercício físico, alimentação saudável, Ai, não dá, confiança, tá muito grande aqui, equilíbrio, gente. luz solar, ar puro e água. Você de casa, já achou algum? Eu não achei nenhum. Enche a tela para o Eu já povo de achei casa aqui. ver se Já achei consegue 2. achar Então alguma vai, coisa onde aí. que tá? Última linha, alimentação saudável. Já achou a primeira. Alimentação saudável, o pastor Robson Aleixo achou, muito bom. Vamos falar Nós temos o sobre essa, descanso né? aqui também. Não, calma aí. A dinâmica é o seguinte. Ah, então tá. Então já ia começar. A gente tem uns 12 minutos mais ou menos para falar. E o pastor é competitivo, né? Você viu ali que ele quer achar tudo, não quer falar de nada. Peraí, para de procurar agora, Para de pastor. procurar. Vamos eu pensei que era pra discorrer gente sobre achar tudo alimentação junto. saudável. Eu estava aqui contribuindo para o coletivo. O que a gente pode dizer que a alimentação saudável ajuda no nosso foco? Ajuda, Ingrid? Sim, com certeza. Outra coisa Na que a gente manutenção, estava falando, né? outra conversa aqui, É. né, nos bastidores, que a concentração também, como um todo, né, não só o sono, como o exercício físico, mas a alimentação também, para manutenção do corpo. Né, a manutenção do corpo, tanto a parte externa quanto internamente, né? Porque você sabe que os famosos junk food acabam com a gente, né? E nem preciso dizer do que, em que sentido. Mas a alimentação saudável, a alimentação regular, no horário certo, né? A qualidade do alimento influencia, né? Na manutenção corporal e na concentração também. Eu lembrei agora de quando as crianças não, né? Os alunos vão fazer ali o Enem, a prova do ensino médio ali, o Exame Nacional do Ensino Médio. Toda reportagem fala como alimentos leves que vão te ajudar na concentração. Não adianta eu comer um boi inteiro ali, gente, e querer se concentrar na hora da prova. Come pizza e vai dormir. Não dá, né? Imagina. Uma feijoada num sábado. Depois o que acontece com a gente? Dá um sono, você não quer mais fazer nada, você fica ali Não consegue se cansado, concentrar comeu em nada. demais. Então não tem como se concentrar dessa forma. E os horários para comer. Isso é uma coisa extremamente importante, né? Existem nutrientes específicos para o cérebro. Sim. Se os nutrientes para o cérebro estiverem faltando, o cérebro não vai funcionar como deveria. Falar de alimentação saudável é falar de comidas boas e falar da riqueza daquilo que ela oferecer. Tem que comer feijão, né? E aí a gente pode falar também da água, que é uma das coisas extremamente necessárias para um funcionamento do cérebro, do corpo e tudo mais. 70%, né, do nosso 70%. corpo é água. Vamos achar água aqui, pastor? É Eu vou água. achar, eu vou achar. Eu achei Não, água. eu não sou competitivo, não. Eu achei água Eu ali só estou embaixo, tendo um ó. ataque de labirintite. Ali embaixo, perto da alimentação saudável, na linha de cima. Achei. A segunda Não é de isso? baixo para cima. Ah, ali, ó, água. Achei a água. Água. Achei não, identifiquei onde você mostrou. Falando em água, vou até pegar a minha aguinha. Ah, eu vou pra me olhar logo, hidratar. senão eu vou perder. Eu já achei outro aqui, posso falar já? Não, vamos falar sobre a água. Quão importante ela é para nos ajudar a nos concentrar. Como a Ingrid já falou, 70% do nosso corpo é feito de água. É água. Ou seja, a gente precisa se hidratar. Porque se a gente não beber água, o nosso corpo vai pegar água de outros órgãos aqui dentro. E aí, como que a gente vai se concentrar? Não vai dar certo, né? Hidratação é extremamente importante. Extremamente importante. Né? E você vai sentir a falta dela quando vier aquela dorzinha de cabeça começar a incomodar, junto com aquela sede, e aí você já percebe que você está começando a ficar desidratado. Já te desestruturou. Né? Então, vem a dor de cabeça, vai tomar remédio, você já não quer fazer nada, né? Não tem uma atividade que você consiga se concentrar porque a dor de cabeça está ali latejando, e aquela sede,
deixa ali o copo d'água, mas você quer sempre mais, porque você ficou esse período longo sem água, agora você está tentando repor de uma vez, obviamente não vai ser assim, né? Então, é hidratar continuamente. Ok. Eu tô já olhando a minha aqui para ver, porque ela já me soprou aqui. Achei! Agora a palavra é confiança. Confiança! Ai, perdi de novo. Se concentra, Patrícia, olha Quando o você copo. achar, você vai lá e fica com o dedo ali, tava ó. aqui, tá na vertical. Aqui, Agora achei de também. novo, aqui, ó. Confiança. Confiança! Aí, que Ufa. legal. E aí, a confiança, a gente está falando sobre a confiança em Deus, né, pastor? Acho que a gente pode falar sobre esse foco, né, tão importante. O exercício de confiar não é automático. Confiamos porque conhecemos. Não dá para chegar para alguém e falar assim, você precisa confiar em Deus, se ele não faz ideia de quem é esse Deus e minimamente a maneira como Deus revelou que iria agir. Não dá assim, você não toma uma pílula de confiança. Todo exercício de confiança, toda a nossa relação de confiança é a partir do sólido conhecimento que a gente tem, no mínimo, nas intenções de alguém. Então, confiar em Deus é um exercício. Fé é uma confiança divinamente inspirada. Então, confiar em Deus é também conhecê-lo. Quanto mais o conhecemos, mais adquirimos confiança nele. Deus não é necessariamente previsível. É Deus, mas ele é revelador. Ele não é previsível, mas ele diz muito do que precisamos saber sobre a maneira como ele age, principalmente na nossa vida. Quem não confia não dorme, mas eu queria reforçar uma coisa. A maior de todas as confianças que nós precisamos ter hoje em Deus é a certeza de que somos amados. De que ele nos ama, independentemente de quem somos, né? Porque eu sou falho, eu vou errar. Então, se eu for pensar assim, o sucesso das minhas filhas depende da minha perfeição, não vou dormir. Porque eu vou errar. Não tem como você dominar todo o processo. Não tem como. O sucesso do programa que eu apresento, ele depende da minha capacidade técnica? Não, eu sou falho. Eu sou falho. Eu tenho que fazer muitas coisas no melhor que posso, mas eu sou falho. O sucesso da minha vida depende de quem? De um Deus que entregou para mim um sucesso que não depende do meu plano, mas do plano dele, né? Uma pessoa confiante é uma pessoa desarmada. Desarmada. Tipo assim, eu não fiz o plano, eu me rendi ao plano. E saber que no final das contas, se os aplausos são todos para Deus, eu não preciso brigar por aplausos. Então fica muito mais fácil assim. Ó, eu estou tentando aqui me segurar, que eu estou cheia de perguntas para fazer, mas a nossa produtora está aqui no ponto e está falando assim, precisamos de equilíbrio. Equilíbrio no tempo, equilíbrio na fala, equilíbrio no tema. E vamos voltar para o foco. Palavra equilíbrio. Agora eu vou deixar... Eu já achei exercício físico. Onde que está o equilíbrio? Você já achou? Não, só exercício físico. Agora eu já achei a minha. Eu achei equilíbrio. Achou? Daqui para lá, 1, 2, 3, 4, 5... É por aqui. Na vertical. Equilíbrio. Já dá ok. Achei aqui, equilíbrio. Achei o equilíbrio. Quinta linha na vertical. Quinta linha. Vai colocar na tela. Olha lá, equilíbrio, isso mesmo. Equilíbrio, balança, temperança, né? Também é um requisito importante para a gente conseguir manter o foco. Se a gente não for uma pessoa equilibrada, uma pessoa temperante, fica difícil também, né, Ingrid? Sim, sim. É uma pessoa desequilibrada, bom, o nome já diz tudo, né? Você não tem concentração, você não tem foco, você não tem o equilíbrio emocional, você não tem o equilíbrio das coisas. Então, isso foge do seu controle. Se foge do seu controle, você não tem foco. Mas vamos colocar ali na balança, né? Já que temos uma balança ali simulando, me vem à cabeça assim, a gente sabe que tem determinadas coisas que a gente precisa fazer, mas a vida está tão acelerada, o ritmo, a gente estava falando dos eletrônicos e mãe, você vai, levanta, sobe, desce, fala, briga, grita, senta, junta. Como é que a gente faz para parar, pausar e entender, olha, agora é o momento de focar na família, né? Porque a gente está falando de foco e a gente está falando de foco muito voltado para o estudo, mas quando a gente fala de foco, foco na família, foco no trabalho, tem outras coisas que são tão importantes. E como é que a gente equilibra aí nessa balança os nossos pratinhos, né? Eu gosto de uma definição de equilíbrio que é
Equilíbrio não é você colocar uma coisa boa e uma coisa ruim na sua vida e deixá-las equilibradas. O que é mal tem que ser completamente eliminado e evitado. Equilíbrio é você usar numa dosagem correta o que é bom para não transformar o que é bom em uma coisa ruim. Um celular, em essência, não é ruim. Uma rede social, em essência, não é ruim. O uso dela pode ser feito ruim, um uso desequilibrado. Então, a diferença do veneno do remédio ali É a dose, Sim. é a dosagem. Os relacionamentos familiares, os relacionamentos com os amigos são insubstituíveis. Então, o equilíbrio, por exemplo, um relacionamento sozinho, ele não é ruim, mas a gente pode estar colocando um peso exagerado em determinados aspectos. Um fanático, por exemplo, ele em essência é uma pessoa desequilibrada. Ele pega um conjunto complexo de coisas e super exagera um ponto só. Ele exagera um ponto só. Teoricamente, o estudo do que ele está fazendo é ok, mas ele vai tão a fundo que ele esquece de todo o resto. E perde equilíbrio. Deus me deu 66 livros para eu ler na Bíblia. Mas aí eu super exagero, super exagero já é um super exagero. Eu exagero um ponto do que ele falou e gero desequilíbrio em todas as outras coisas. Aí eu já não estou falando mais de maneira equilibrada. Como tudo, né? Um excesso de atenção a filhos, por exemplo. Seus filhos merecem atenção, mas eles precisam compreender qual é o papel deles no mundo e o seu também. Isso pode gerar um desequilíbrio, né? E às vezes a gente fica dando foco muito numa coisa e esquece da gente mesmo, né? Também precisa ter esse foco na gente mesmo, no nosso eu, nas nossas vontades. A gente tem 3 questões físicas agora, 3 palavrinhas que vão aparecer ali, que a gente tem que achar, que somam para a nossa vida física, para o nosso equilíbrio, para o nosso foco ser perfeito, que é a questão da luz solar, o ar puro e o descanso, que a gente mencionou um pouco aqui no início. Será que a gente acha essas 3 palavras aí, ó? Luz solar, ar puro, a luz solar, descanso. A gente já vai ter uma colinha? Luz Ó, solar o já ar puro achei. está aqui, ó. A luz solar está aqui embaixo. Aí, luz solar, aqui na puro, 1, 2, diagonal. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8ª linha na vertical, que é ar puríssimo. Ar puro, muito bom. Qual que é o outro? Descanso. Descanso a gente já Descanso tinha feito. já achamos. A Patrícia perdeu o foco do descanso. Não, começamos com descanso. De que maneira, assim, esses fatores contribuem também para o nosso foco, né? A gente falar da luz solar, o descanso, o ar puro, né? Então, essa conexão com a natureza, a gente falou sobre isso, né? O exercício físico, essas questões mais físicas, né? Sim, o ar Externo. puro, isso é importante também, né, para o corpo, para trazer também esse equilíbrio, essa sensação de bem-estar, né? A luz solar, principalmente, já ficou alguns dias sem ver a luz do sol? Ou teve que ficar em casa? Ou, por exemplo, na pandemia, quem não pôde sair, ou não quis sair para nada sem ver o sol, o que acontece com o nosso corpo? Você tem uma sensação de tontura, porque você não vê a luz do sol. Então, olha o mal que ele começa a causar, né? E isso é só um dos primeiros sintomas, né? Então, você vê o equilíbrio que o corpo tem, precisa de tudo isso e mais um pouco, claro, a gente citou só 8, né? Mas para a gente conseguir manter essa manutenção e trazer esse equilíbrio para o corpo, para a mente, né? Para o dia a dia, né? Para a vida. Há uma relação direta entre luz solar e as emoções, isso é uma coisa muito interessante. Muito interessante. Depressão, Sim, né? sim. Ansiedade. Ficar sem sol Imagina gera nos países tristeza. que E não Tristeza. tristeza é um desacelerar. Eu lembro que quando eu saí da maternidade, eu fui para casa da minha sogra, porque minha mãe morava em outro estado e tal, eu fui fazer esse período ali. Na casa dela fui muito bem acolhida, muito bem recebida, mas a casa dela não tinha muita luz solar. E eu fiquei 15 dias, era frio, era maio, eu fiquei 15 dias dentro da casa sem ver a luz do sol. Eu falei, gente, eu preciso do sol. Eu preciso de sol, preciso de sol, minha casa tem um quintal, eu quero sol. Eu já estava ansiando por aquilo, né? Sem contar a questão da vitamina D, que a gente sabe que é extremamente importante, só é absorvida pela luz solar, né? Sim. E aí a gente vai colocar aqui, vai recapitular, né? Tudo que a gente falou, né? Descanso, exercício físico, alimentação saudável, confiança em Deus, equilíbrio, luz solar, ar puro e água. São 8 remédios que a gente costuma dizer bastante aqui, né, Gabi? 8 remédios da natureza.
Inclusive, a gente tem um presente para dar para o pessoal de casa. Justamente, eu quero aproveitar aqui esse momento, já que a gente falou de remédios naturais, para você de casa que ficou curioso, eu quero oferecer para você a revista Fique Leve, que aqui a gente vai ter vários princípios básicos para uma vida saudável. E não só uma vida física saudável, tá, gente? Mas uma vida emocional também, uma vida espiritual, porque nós somos um ser completo. Nós somos mente, físico, espírito, então a gente tem que trabalhar tudo isso. Que jeito? Pedindo a sua revista Fique Leve pelos números que aparecem aí para você. O DDD é 12, número 2127 3121. Esse é o telefone da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo, que é o departamento que faz esse material aqui. Você pode ligar, fazer um breve cadastro, uma equipe muito especial vai te atender para que esse material chegue até você. Você não vai pagar nem o envio, porque os nossos amigos e apoiadores Anjos da Esperança já custearam isso para você, viu? Se você é daquelas pessoas mais tecnológicas ligadas ali no WhatsApp, não tem problema. Aponta seu telefone para esse QR Code que aparece aí para você. O DDD é 12, número 98244 4449. Esse é o WhatsApp da Escola Bíblica. Essa mesma equipe, na verdade, ali é uma mensagem eletrônica que vai te responder. Você vai fazer um cadastro e esse material aqui, belíssimo, Fique Leve, vai chegar para você. Então, aqui você vai estudar sobre os 8 remédios naturais que a gente comentou aqui no programa, né? Ar puro, água, exercício físico, confiança, temperança. São muitos a serem estudados, viu, gente? Esse material tem, assim, revista impressa, mas também tem PDF. E PDF fica super fácil para você compartilhar com seus amigos, inclusive dos grupos de WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso a esse material de como a gente tem princípios básicos para uma qualidade de vida. Então, fica aí o nosso presente para você aí de casa, a revista Fique Leve. Muito bom, a gente está sempre aqui querendo te dar um presente, a gente quer sempre continuar, né, falando, tem várias formas de aprendizado, a gente falou, então por isso é esse presente. E agora a gente vai para o intervalo, no próximo bloco a gente tem mais dinâmica, mais conversa, a gente quer saber você aí de casa, como é que está o foco, como que você de alguma maneira acaba encontrando um equilíbrio aí na sua jornada para encontrar o foco, como é que você faz com seu filho? Isso é um tema que a gente queria trazer aqui, aproveitar a experiência que a Ingrid tem relacionada a estudo com as crianças, né? Estando em colégios, como é que ela fazia para ajudar nesse foco? Eu vou pegar algumas dicas e eu espero que vocês de casa também. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Entre Família, falando sobre o foco hoje, a gente quer saber a sua participação, viu? Aproveita, eu sei que você está aí vendo a TV, mas já está com o celular na mão. Manda pra gente o que você faz para manter o seu foco, qual é a sua... como que eu posso dizer? O que você faz para manter o seu foco ou o que tira o seu foco também? Conta pra gente que a gente quer saber a sua experiência. O WhatsApp do programa aparece aí para você, é o 12 983150249. No próximo bloco a gente vai mostrar... Já decorou. Não, tô colando ali, ó. A gente vai mostrar a sua participação aqui. Mas antes a gente quer saber, Paty, agora... sobre como que a gente faz para os nossos filhos focarem na questão dos estudos, não é isso? Dos estudos, que é o principal, né? Estou sofrendo em casa. Estava numa consulta particular aqui com a Ingrid antes de começar o programa. Eu tenho um filho de 11 anos para 12 e a gente está tendo muita dificuldade para ele se concentrar. A gente falou um pouco sobre a questão da escola e uma das coisas que você mais falou e que mais chamou a minha atenção foi sobre rotina, né? Sim. Como é a rotina do seu filho para estudo, para sono? Sono tá legal, porque dá 9 horas, 9h30 da noite, ninguém aguenta mais, vai todo mundo para a cama, senão a gente fica doido. Mas para estar ali, tomando conta, estudando junto... É complicado na rotina puxada que a gente tem. Como é que a gente faz? Então, e a rotina é imprescindível para as crianças, assim, interfere muito na questão escolar, na vida escolar. E ela, alinhada com a rotina de casa, né, e de casa com a escola também, muito parecida, isso traz um benefício gigantesco, né? Então, além dessa rotina, essa dinâmica da escola, que ela precisa estar interligada com a de casa, aí entra a alimentação, aí entra o sono, né? Que aí foi a conversa que nós estávamos tendo ali, né? Por quê? Se na escola a criança tem uma rotina e em casa é totalmente diferente,
o foco vai ser totalmente desviado. Na escola eu me comporto de uma forma, em casa de outra, e a tarefa fica onde? Não existe tarefa, não tem horário para tarefa, ninguém me acompanha, não tem supervisão, né? Então perde-se o foco. Aí já não tem a rotina, que é o que complementa, né? E vai desencadeando aí possíveis transtornos, desvio de atenção, enfim. Então, é importante que a rotina escolar ela esteja ligada com a de casa, mas também é importante o ócio, né? Como eu disse para a Patrícia. O ócio é importante porque a criança ela precisa desse momento, quando ela não quer fazer nada, deixa, não tem problema. Porque ela vai utilizar esse tempo... Isso acontece ao contrário, quando eles não têm o que fazer, que eles ficam perdidos, né? Mas utiliza esse tempo para criatividade. Mas assim, a gente impulsiona, a gente fala, eu sei que a gente convive junto, eu e a Gabi, então eu posso falar que isso acontece. Chega de eletrônica, desliga tudo, acabou. A gente tem uma Alexa, né? Então eu vou determinando os 30 minutos, Alexa, 30 minutos, timer Thiaguinho. Ah, então o Pomodoro está na Alexa ali. Tá lá na Alexa. Pomodoro tá lá na Alexa. Isso existe, né? Então a gente estipulou, a gente fez uma reunião, a gente teve um programa aqui que falou assim, você tem que fazer uma reunião, botei todo mundo sentadinho, aí o mais velho, fala. O que tá... Falei, olha, quanto tempo você precisa de eletrônico por dia? Vamos conversar sobre isso. Tá, vamos diminuir um pouquinho? Tá demais. E aí o mais velho tenta policiar o mais novo. Porque quando a gente não tá, ele fica... Mas ele ficou muito mais do que 1 hora o dia inteiro. Ele vai para casa da minha avó, ele faz o que ele quer e tudo mais. Então, assim, a gente está falando de equilíbrio, né? Mas tem hora que foge das nossas mãos, né? E como é que a gente faz para recuperar, né? E a Ingrid falou do ócio, que é importante, porque as crianças hoje estão hiperestimuladas. Sim. Então, quando chega um momento que ela tem que, sei lá, vai comigo no dentista, tem que me esperar ali, eu vou ser atendida 30 minutos, 40 minutos, ela vai ter que sentar na cadeira e esperar. E aquilo é uma morte, assim. Mas fala assim, olha pro teto, olha pro teto. Aí a gente leva um lápis de cor, como a gente tem, eu tenho um menino. O dentista já tem a cadeirinha lá com as crianças para elas pintarem. Mas isso também não é o ócio, ou é? Não, o ócio eu não quero fazer absolutamente nada. Eu vou usar o seu exemplo, né, anterior que você me disse. Eu quero montar Lego. Ok, eu vou criar alguma coisa, eu vou inventar alguma coisa. O meu momento de ócio. Um momento não obrigatório. Não obrigatório. Sair daquela rotina da escola e sair da minha rotina, né? Se eu tenho uma rotina em casa, sair dela também. Não quero fazer nada que envolva a atividade da minha rotina. Esse é o meu ócio. Que é uma coisa interessante para foco, né? Se você passou 25 minutos trabalhando no computador e vai dar um intervalo, que esse intervalo não seja no computador. Exatamente. Não seja num celular, porque essa coisa vai do eletrônico para o físico, né? Exatamente. Ou para o tato, como a gente estava falando anteriormente. E eles ficam muito alienados, né? Então, como o pastor Aleixo disse, não é ruim você ficar no computador ou ficar no celular, desde que seja algo equilibrado. Você tenha um tempo estimulado e você saiba que você está cronometrando. É isso aqui que você tem. Saiba utilizar. Né, com inteligência. E como que a gente sabe que tem alguma coisa disfuncional e que a gente precisa tentar resgatar a criança? Ou que seja um transtorno, ou às vezes não. Ou um excesso de telas, ou uma ausência dos pais ao brincar. Como é que a gente percebe isso e o que a gente faz? Então, o exemplo que eu uso muito é a conexão entre pai e filho. É isso que eu ia falar do exemplo, né? Porque tem até uma pergunta aqui no nosso script, né? Como as nossas ações ou reações como pais podem interferir no foco dos nossos filhos? Sim, a conexão é muito importante, tá? Porque você passa a observar a criança quando ela está fazendo atividade, quando ela está brincando, ao dormir, ao tomar banho, em todo momento. Eu costumo falar que a mãe ela não tem descanso, desde a maternidade, ali, desde a vida intrauterina, né? O pai ainda consegue administrar de forma diferente, a mãe não. Então, a todo momento ela está ali, preocupada. Existe até uma tensão nos primeiros meses de vida, que é comparada a tensão de uma mãe a um soldado que volta de uma guerra, de tão fadado, de tão cansado, porque você fica extremamente preocupado. Mas essa tensão, ela não acaba, ela só diminui um pouquinho porque a criança vai crescendo, né? Mas essa conexão... Para aumentar depois a adolescência. Para aumentar depois. Você fica tenso o tempo todo de novo. Exatamente. Quando tem dois, né? Passa de um, vira outro. Acontece em picos, né?
Mas essa conexão, ela precisa acontecer para você perceber a criança ou adolescente, enfim, quando está acontecendo algum tipo de problema, seja na escola. Por isso a rotina é importante, porque se foge da rotina ou ela está com um comportamento diferente, você já vai notar. Você já vai procurar ajuda, né? Dependendo do caso, você vai ter que procurar ajuda. E cada criança se manifesta de um jeito. Se manifesta de um jeito. Às vezes a criança ela só é um pouco agitada, a mãe já acha que tem alguma coisa. Só porque essa criança não para. Não, ela só tem energia. Mas talvez a energia dela está equilibrada para algo ali que poderia colocar uma outra atividade para, de repente, ela ficar um pouquinho mais calma. Mas ela vai despender energia. Posso fazer uma pergunta em relação a isso aqui? Porque está me coçando. Pode, vai. Eu, 5 minutos motivado, tenho muito mais efetividade do que 5 dias sem motivação. Tem uma relação, não tem? De foco com vontade, com a motivação, principalmente com a criança. Que eu fico pensando no meu papel como pai, onde é que eu posso, né, botar essa motivação? Porque minhas filhas motivadas, elas põem fogo na casa. Elas bem motivadas, elas incendem. Quando a gente olha assim, não é nada disso, são queridas, são calminhas, entendeu? Não é nada assim. Não, ontem era 10 horas da noite, a Alicia não tinha dormido ainda, porque ela estava tentando descobrir por que o homem não foi para Marte ainda. Mas ela estava inconformada e ela estava lá com um papel e uma caneta na mão, tentando arrumar uma forma de ir para Marte. Eu queria ir para a cama e ela querendo ir para Marte. Mas, sim, super motivada. Não é a mesma motivação que ela teria, por exemplo, para ficar fazendo continha. Mas se eu falar que a continha vai fazer ela ir para Marte... Ela vai fazer. Ela vai fazer. É o desafio. Né? Algumas crianças, elas necessitam do estímulo desafiador. O desafio para elas têm aquilo em mente, eu queria muito, elas conversam, né? É claro que a conversa também é muito importante, você mostrar, você colocar exemplos, o que a gente pode fazer junto ou até você sozinha, né? Deixa atividades para que ela faça também, mas o desafio é como estávamos conversando, isso daí motiva a gente. É extremamente importante, né? Eu tenho uma prima, né, Patrícia, que tem uma filha que é um pouquinho mais avançadinha, e ela está na escola e não tem motivação, porque ela já sabe aquilo que ela já está ali. Por exemplo, ela já é alfabetizada, mas ela está sendo alfabetizada agora na escola. Ela já lê com fluência em casa. E aí a escola fez uma apostila extra, com umas atividades mais desafiadoras, para ela se sentir motivada. Porque se ela não tiver essa motivação, esse desafio, ela não vai querer ir para a escola. Não é motivador para ela, não é isso? É, porque ela já sabe o que está acontecendo ali. Para ela, para todo mundo é novo e para ela assim, olha, eu já sei. E agora? Vou fazer o quê? De repente vai fazer bagunça, vai tentar conversar com o coleguinha, não por maldade, mas porque ela está ociosa. Ela queria estar fazendo alguma coisa, aprendendo, absorvendo, mas não tem mais o que aprender, porque ela já viu aquilo, ela já tem aquilo. Ela já tem essa bagagem, né? E a escola foi muito esperta ainda de conseguir colocar uma apostila extra, porque a dificuldade hoje para os professores é lidar com o número de alunos que tem em sala e você ter o olhar individual para cada um. Porque, na verdade, cada um está numa fase, né? Embora seja ali a faixa etária mais ou menos a mesma, um está mais avançado que o outro, não tem assim cada uma um classe aprende de uniforme. uma forma diferente, né? Ele tem 10 anos de idade, mas tem 500 de carga cultural. Exatamente. É demais, né? O olhar diferenciado dentro de sala de aula, assim, do professor, isso é essencial. E repassado isso para um pai, ou o pai às vezes já sabe e reforça para o professor, é um trabalho em conjunto, né? Isso aí... Mais uma vez aqui a gente tem que tirar o chapéu para os professores, Sim, né? sempre. Porque é uma classe de profissional que merece todo o nosso respeito e nosso aplauso, porque é muito desafiador lidar com essa diferença dentro de uma mesma sala de aula. Eu já tinha gritado com as crianças. Agora a gente vai dar um recado, na verdade vai fazer um convite aqui, olha. Falta mais ou menos 13 dias, né? Uma semana de oração especial que vai acontecer aqui na TV Novo Tempo, do dia 18 ao dia 22 de setembro. Olha, o pastor Gilmar Batistotti estará conduzindo essa semana especial, acompanhado com o Quarteto Arautos do Rei,
O programa está imperdível e promete muito conteúdo inspirador para você e a sua família. Como a gente tem 13 dias ainda, a gente ainda vai convidar o pastor Batistotti aqui, a gente vai trazer um arauto do rei. Esse convite vai ser assim a longo prazo, a gente vai aproveitar para dar um alerta aí para você. Sabe o que vai acontecer? Muitas pautas que nós discutimos aqui no programa Entre Família vão ser abordadas, vão ser conversadas durante essa semana de oração. E eu espero que você consiga ver qual é o valor que a Bíblia tem, né? Na verdade, a gente vai pegar isso aqui que a gente fala de uma forma diferenciada e vai trazer para a Bíblia, como vícios, problemas de saúde emocional, como ansiedade, depressão, dificuldade em lidar com os filhos, esse daí eu estou precisando, morte e esperança, além de outras variedades que encontramos apenas na Bíblia. Deixa anotado aí no papel, como eu disse, a gente vai falar mais vezes sobre isso aqui no Entre Família. A gente quer que você coloque aí um imã de geladeira, aproveita, coloca um lembrete no celular, que a gente está falando sobre isso também. Vamos usar isso aqui como os eletrônicos como uma ferramenta eficaz, porque você não pode deixar de acompanhar essa semana de oração especial, que certamente vai mudar a sua vida e de tantas outras pessoas que convivem com você. Olha, vai ser aqui na TV Novo Tempo, a programação vai ao ar das 8 às 9 horas da noite, a gente vai ter uma programação especial nessa faixa aí, horária. Vai ser na Rádio Novo Tempo, que você também vai poder acompanhar de 11 a meio-dia. Então, vamos lá, a gente vai ter um horário na TV diferenciado da rádio. Na TV vai ser de 8 às 9 da noite e na Rádio Novo Tempo vai ser de 11 ao meio-dia. E lembrando que começa no dia 18 de setembro e vai até o dia 22 de setembro. Até lá, como eu já disse, a gente continua trazendo aqui outros temas, outras informações sobre essa semana especial. A gente vai ter o pastor Batistotti, que você conhece, você que acompanha o Entre Família desde cedo, sabe que a gente sente saudade dele aqui à tarde. A gente vai tentar trazer para ele te convidar para esse momentinho à noite, né? É isso, a gente vai agora para o intervalo e volta já já, eu espero por você. Entre Família de volta, hoje perguntando sobre como você mantém o seu foco ou o que te distrai para manter o foco. Tem bastante gente participando aqui, a gente já quer colocar a primeira participação na tela. Marlene Pedreira, boa tarde, estou assistindo Entre Família. E a pergunta é o que é síndrome do pensamento acelerado? E aí, Ingrid, dá para esclarecer para a nossa telespectadora Marlene? Com certeza. Pensamento acelerado hoje em dia é tão comum, né? A gente tira pelos reels que a gente não consegue assistir, vai passando, né? Isso a gente pega um livro e vai folheando e nem presta atenção, faz mais ou menos uma leitura dinâmica e olha lá, né? O pensamento acelerado é mais ou menos isso. Você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tá? E não se concentra em nada, em nenhuma. Você está com o pensamento extremamente acelerado em tudo, tentando focar em tudo, mas não foca em nada. E, na verdade, existem até estudos falando sobre os malefícios desses vídeos curtos da internet, né? Porque está acelerando a gente cada vez mais. Tem a questão da gente acelerar os vídeos do YouTube lá no 1,5 ou vezes 2 para você ver tudo rápido. As aulas, né? Tudo, assim. A gente não tem mais paciência para ouvir o outro, né? Para estar. Tipo, eu tô aqui, tô com 20 mensagens que eu tenho que responder e não consigo. Então, assim, a gente não está no presente, né? E eu aposto que você está falando isso para mim pensando já quem que eu vou responder, o que eu preciso ver. Né? Então, você não consegue focar, apenas você está conversando com a pessoa já pensando no que você tem que fazer, ou no celular, ou em casa, ou em qualquer outro lugar. Esse é a síndrome do pensamento acelerado, infelizmente. Com o passar dos anos, o nosso QI ele foi diminuindo, foi perdendo-se. O mundo da internet ele dá prêmios diferentes, porque a internet premia o rápido, enquanto a vida premia o sábio. A sabedoria exige lentidão e profundidade. E uma pessoa lenta e profunda não sobrevive no mundo digital. Não. Porque ele não é para pessoas nem profundas e nem lentas. E o pensamento acelerado é um pensamento superficial, né? Você não aprofunda, até os nossos relacionamentos. A necessidade de profundidade, leitura profunda, escuta profunda, atenção profunda. Sim. Tenho dó das suas filhas. Porque tem que lidar com isso, né? E que é a vida real. E aí dentro de casa tem um pai. Senta aqui.
Senta aqui. É, Vamos exatamente. descobrir como é que chega em Marte. Exatamente. Vamos colocar mais uma interação na tela. A Marcela, do Recife. Olá, ótima tarde. Para você também, Marcela. Ficar sem o celular por várias horas, com certeza, para mim, é o melhor método que me ajuda a manter o foco. Olha, eu sou uma Marcela na vida, viu? Porque às vezes eu esqueço meu celular em casa. Ah, não. Né? E eu fico extremamente feliz com isso, porque eu falo, poxa, eu não sou tão dependente assim, né? Nossa, Mas claro que, por outro lado, é ruim que você fique incomunicável, porque hoje em dia, infelizmente, é o celular também para tudo. Né? Mas, com certeza, a qualidade de vida dela ali está aumentando. Né? Eu Muito. gosto muito desse negócio do momentinho. Então, você chegou em casa, já está o dia inteiro, Se você desliga. chegou, pega o celular, deixa um pouco de lado, né? Vai tomar um banho, vai conversar com a criança, vai, né, fazer outra coisa, só por um momento, vai comer. Almoçar, exatamente. A Já gente tem a mania, às apreciou? vezes, de almoçar com isso aqui do lado e ficar comendo, vendo isso aqui, ó. Não, gente. Já tentou apreciar o seu momento de fazer o café? É tão simples, né, pastor? Mas você pegar o café, você passar o café, você colocar ele numa xícara, você Respeitar tomar... os processos. Respeitar esse processo. Sim. É muito gostoso, né? Então, deixar o celular para apreciar esses detalhes da vida, ela vai te dar uma outra perspectiva, uma outra visão. Aí, a dica então, hein? Tem mais gente participando aqui, vamos ver. Karen, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sempre tive dificuldade de concentrar. Pego a roupa para lavar, daí passo pela cama e aí vou arrumar a cama. Começo a arrumar e lembro que da roupa. Vou para a máquina e lá vejo as plantas, começo a cuidar dela e assim por diante. Tem até um videozinho que viralizou na internet da pessoa arrumando a casa desse jeito. Vai fazer uma coisa e quando vê já está fazendo outra, que já está fazendo outra, que já está fazendo outra. É que já percebeu que a gente executa tudo no automático? Então, ela parou para pegar a roupa para lavar. Ela nem percebeu, provavelmente, que ela passou pela cama e ela viu que a cama estava bagunçada e já foi arrumar e largou a roupa. Né? Então, o pensamento acelerado aí de novo, né? Fazendo várias coisas ao mesmo tempo e no automático, infelizmente. Mas nós temos uma bênção sobre nós. Eu falo muito isso para as pessoas. Falam assim, eu não tenho memória. Você tem um papel e uma caneta? Papel e caneta. Papel e caneta é um instrumento pré-histórico que é bom de ser usado. Não Faz a lista de coisas que você faz tem e para fazer. fica com o papel e a caneta e vai E fazendo não vai ali. para outra, não. Volta o foco. Volta o foco, né? É que hoje em dia até isso se perdeu um pouco, né? Agenda, por exemplo. Eu uso agenda ainda de papel. Né? Porque para mim é muito importante, mais importante porque às vezes, como eu deixo o celular em casa, então eu não tenho despertador comigo. Então eu tenho a minha agenda. Está tudo anotado. Então tal horário eu tenho que fazer tal atividade. Então às vezes em casa é deixar ali penduradinho na geladeira, anotado e fazendo uma atividade de cada vez. Tem que ser uma atividade de cada vez. Senão vai acontecer Nada de Ninguém acelerar e consegue. atropelar, né? E ninguém consegue fazer várias coisas muito bem ao mesmo tempo. A gente fala sobre isso, né? Mas não consegue. De fato, não consegue. Você coloca uma água no fogo para fazer o arroz e vai tirar uma criança do banho. Aí você vai fazer... Quando você vai ver, queimar o arroz. Não vai ser todo dia, mas você não está ali fazendo o arroz perfeitamente. Você não está cuidando da criança da forma que a criança exige de atenção. Às vezes, você não tem tempo para nada. Você vai dar um banho numa criança e é a hora que você faz uma brincadeira, que você pega uma cuequinha, né, e brinca, e coloca ao contrário, e dá gargalhada. Então, assim, estar ali, né? Fazer parte. Ter foco. Presença. É o, que é o Presença. tema do É programa. o que eu iria falar agora. Você teve foco e nem percebeu. Para você ver como a gente perde isso no dia a dia. Porque a gente está fazendo as coisas de maneira tão Mas corriqueira. para eu fazer isso, para pra dar banho eu numa tenho que criança. pensar. Sim. Porque, na verdade, a minha cabeça tá, vou adiantar, vou fazer isso, vou aquilo. Eu falo, não, é 5 minutos. São 5 minutos que eu vou pegar e vestir o meu filho, que tomou banho sozinho, que já está em outra fase. É o planejar, o concentrar, o estar. fazer a gestão e aí a ação. E é um beco sem saída, porque a gente faz isso tudo rapidamente pensando num sucesso que está na nossa cabeça. Alta performance para o sucesso. Mas aí você vai perceber que as pessoas de alta performance não fazem isso. Elas ficaram concentradas no processo, dominaram Mantiveram o o processo foco. e tiveram Focadas. foco. Elas não fizeram isso tudo, né? E isso é um beco sem saída. Se a gente não concentrar mesmo de fato, a gente acaba se sabotando. Sim. Vamos ver mais Tem uma aqui, mais então. uma. A Gleide. Fala lá, Ei, Gabi. Paty. Eu ou você? Oi, pessoal. Boa tarde. Quero manter o foco. Faço uma agenda das atividades diárias. Aí, ó, Ingrid. Mas a cada dia procurando melhorar. Quero colocar em prática o método Fly Lady. Já pratico algumas atividades do mesmo.
Acho o método maravilhoso, tudo fica mais fácil e leve com ele. Vocês Oh, conhecem eu o Fly adoro, Lady aí? eu adoro. Sheila Procópio, organizer, sempre vim aqui no programa, né? Você tem um dia da semana para fazer cada coisa, e aí você tem um espaço da casa para cuidar, e aí, né? Aí tem um dia do descanso. Então, assim, sobre as coisas mais... Eu não vou lembrar de qual, tá? Mas eu já participei de grupos que fazem... Eu gosto de organização. Eu só não consigo manter, mas eu gosto de organização. Já é um bom princípio. Já é um princípio. E é muito legal esse método. Eu acho que foram várias dicas que eu aprendi nesse método que eu vou implementando. Às vezes eu lembro, assim, da voz da Sheila, que era organizer, e a Sheila falava assim no meu ouvido, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. É bem metódico. É muito metódico. É bem metódico. O negócio é quando sai, né? Sai alguma coisa. O filho ficou doente, não dá mais certo. Exatamente. Ele sobre de isso. tão metódico, de tão agendado que são as atividades, algo que aconteceu ali que você não esperava, sai da sua rotina e aí você se frustra. você se perde, se frustra. São exatamente. momentos, Mas né? é algo que tem que ser implementado e trabalhado diariamente. Vai se criar um hábito. Essa é a verdade. Tá certo. Então, obrigada, Ingrid, mais uma vez agradeço. pela sua presença, por vir aqui. A mãe dela está nos bastidores, veio acompanhada, é sempre muito bem-vinda. Conheço a Ingrid porque ela era coordenadora pedagógica da escola que meu filho estudava. Então, foi muito legal tê-la aqui mais uma vez, trazendo seu conhecimento. Que Deus continue te abençoando e que você continue trabalhando aí, olhando com um olhar diferente. Obrigada. Por tudo, né? Eu que agradeço o carinho de vocês e o convite mais uma vez. Obrigado, foi muito bom estar aqui com você. Obrigada, pastor. A gente vai falar uma frase aqui, que agora é o nosso momento. Pastor, já a gente joga para o senhor, tá? Não vou despedir ainda, não. A gente vai pedir uma vinheta, roda a vinheta do Pulo do Gato. Pulo do gato, né? Momento que a gente para pensar aqui qual foi a mensagem do programa de hoje. Eu creio que para mim foi assim, a gente precisa ter foco, se desligar um pouco do celular. Meu marido vai gostar de me ouvir falando isso, porque eu também sou muito ligada no celular, eu preciso desligar. E a própria minha filha pede muito assim, né? Mãe, deixa o celular um pouco, brinca comigo. Porque às vezes eu brinco com o celular na mão com ela, né? E às vezes ela vai me cobrar e fala, filha, estou dependendo de uma resposta aqui da pessoa do trabalho. Então, acabo não focando tanto. Então, vou tentar deixar o celular mais de lado e realmente focar nesses momentos para poder não distrair e ter aquele momento de qualidade que a gente fala tanto, né? Para você, Patrícia, qual foi o pulo do gato aí? Eu gostei de relembrar, assim, dos remédios naturais e da gente entender a importância do equilíbrio, né? Então, quando a gente fala dormir, comer bem, né, respirar puro, ter tempo de qualidade, né, tempo com confiança em Deus, né? A gente fala de tempo de qualidade com Deus. Eu acho que se a gente não parar para pensar que de alguma maneira a gente precisa voltar para o básico para que a gente volte a ter foco nas coisas certas, não tem como, né? Não tem. Isso faz a gente ficar refletindo. E a Ingrid, sendo uma psicopedagoga, neuropsicopedagoga, que trabalhava em escola, que tem uma atividade de coordenação, veio resgatar isso para a gente, que a gente tem tão forte aqui, né? Você deu o exemplo da revista, como uma forma das pessoas também aprenderem. Então, que esse seja o nosso foco nas pequenas coisas e nesses remédios especiais, né? Pastor, o que a Bíblia diz sobre esse programa todo que a gente está falando aqui sobre foco? Qual foi o pulo do gato para o senhor e qual mensagem o senhor quer deixar para a gente? Aquela câmera que é minha? Aquela, É a sua toda câmera. sua. Câmera 3, Lucas. Você sabe que você sabe que desde o começo tem um texto na minha cabeça sobre Jesus. Quando a gente falou de Jesus, Jesus é um ser radicalmente focado. Como é impressionante focado, porque ele foi tentado em todas as coisas e foi tentado a desviar do seu projeto. E a grande dificuldade não é entre você escolher entre uma coisa boa e ruim, mas escolher entre uma boa e uma melhor ainda, ou entre uma coisa boa e aquela que é crucialmente importante para o seu objetivo, o foco, né? Um dos textos impressionantes sobre isso está lá em Mateus capítulo 5, verso 8, no Sermão do Monte. Jesus fala uma frase: bem-aventurados os limpos de coração, o texto diz, ou os puros de coração em algumas traduções, porque eles verão a Deus. Quando a gente olha para o texto do jeito que ele está escrito, a palavra lá, limpo de coração, é a palavra grega kataros. Kataros originalmente significa não estrábico.
Mas o que o grego quer dizer na epistemologia dessa palavra, no original dessa palavra? Ele que está olhando para uma coisa só, um objetivo só. Bem-aventurados aqueles que têm um objetivo só. Quando a gente perde o foco na vida, quando a gente acrescenta para a nossa vida um outro objetivo, que não é aquele pelo qual nós somos chamados, aquele pelo qual nós somos feitos. A gente pode estar desfocado em áreas cruciais da vida, porque se eu for fracassado ao desfocar num estudo, o impacto é menor se eu fracassar em perder meu foco em ser um pai como eu devo ser, um marido como eu devo ser, um vizinho como eu devo ser, um ser humano como eu devo ser. O foco é Cristo. Ele fala, os limpos de coração, aqueles que estão olhando só para Cristo, verão a Cristo. Mas aqueles que estão querendo Cristo e algo mais, eles acabam sem Cristo e sem nada mais. E isso é muito importante. Impressionante, né? É Cristo, né? É. E mensagem forte, pastor. Obrigada pela reflexão aqui. De nada, muito bom estar contigo. É pouco tempo. pouco tempo, mas tem foi mais profundo. coisa. Sempre, né? Sempre. Sempre faz a gente ficar refletindo. Obrigada, pastor, mais uma vez. O Entre Família está acabando, né, Gabi? Obrigada pela sua parceria, por teu foco aqui nas nossas lutas diárias. E a gente fica agora na sequência com o Vida e Saúde. E amanhã o tema é o TOD, né? Transtorno opositor desafiador. A gente vai falar sobre esse assunto aqui no Entre Família. É isso. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Boa tarde.